Meu nome é Salem Nasser, vim aqui ao programa Quem Somos Nós falar sobre isto que se convencionou chamar Primavera Árabe ou as revoltas árabes. Assim, falamos de muito mais do que isso e essa é uma das razões porque esse encontro foi assim uma das experiências mais agradáveis que eu já tive neste formato para discutir esse tipo de tema, né? Entre outras coisas, justamente por causa dessa liberdade de mudarmos de registro, de falarmos muito francamente, não me preocupar muito com a agenda. E então, assim, foi uma honra, um privilégio. Me sinto extremamente bem depois de ter feito essa conversa. Eu espero, em parte eu me sinto bem porque tenho a esperança de que seja útil para alguém. Então, espero que assim seja, mas de todo modo eu sou muito grato por ter participado. E agradeço também a quem nos assistiu. Oi, pessoal! Você está mais uma vez aqui no Quem Somos Nós, que é o Slow Talk, para quem tem prazer em conhecer. A gente fala isso há 7 anos e tanto já. E se você tiver interesse em ouvir todas as conversas que a gente fez nesse tempo todo, sobre quem nós somos, sobre o que nós fazemos, vai no quemsomosnós.com.br e aí você escolhe a plataforma que você preferir, se é o YouTube, se é o SoundCloud, se é o Spotify, tem outras também. Hoje nós temos mais um programa especial. Esse ano nós tivemos vários programas especiais. Esse é mais um sobre os 10 anos, agora que vai fazer agora no começo de 2021, dos movimentos que aconteceram, os movimentos sociais que aconteceram no norte da África, no Oriente Médio, que se costumou chamar de Primavera Árabe. Aqui com a gente, o mestre em Direito Internacional pela Universidade de Paris II e doutor de Direito Internacional pela USP, Salem Nasser. Quem é você? Olha, bom, nós somos sempre muitas coisas, né? Então, quando alguém nos faz essa pergunta, ela nos complica a vida porque você tem que decidir o que você é antes das outras coisas, né? E eu, pensando nisso, acho que eu sou, sobretudo, ou antes de qualquer outra coisa, um filho de imigrantes. Eu acho que nada na minha vida marcou tanto a minha identidade ou determina tantos aspectos da minha identidade quanto o fato de ter nascido no Brasil, filho de pais libaneses, ambos imigrantes, né, no Brasil, e digamos, decorrentes daquela história típica do imigrante, né, do mascate, do pequeno comerciante, das andanças pelo Brasil, da mudança de cidade e tal. Então, acho que isso certamente marca a minha identidade de modo mais profundo do que qualquer outra coisa. Boa, além disso, claro, profissionalmente eu sou professor, né? Normalmente as pessoas começam respondendo pela profissão, mas eu acho que normalmente é mais do que aquilo que a gente faz. Mas, inclusive, assim, em relação ao tema que a gente deve debater, talvez, bom, em parte, é claro, o fato de eu ser professor participa, né, mas certamente também participa o fato de eu pertencer, né, a uma família que não só é de imigrantes, mas é uma família que durante muito tempo viveu numa comunidade de imigrantes. Então, assim, o meu círculo social fora da escola era muito marcadamente um círculo social árabe, e não só árabe, mas sobretudo libanês, do imigrante que antes tinha sido pequeno agricultor ou que vinha de uma pequena aldeia, portanto, de um background
né, um pouco menos, mais assim, com mais handicaps, né, com mais faltas, digamos, né, e essencialmente muçulmano e tal. Então, era um ambiente que fazia com que eu estivesse todo o tempo em dois mundos, né? Assim, o Brasil, no qual eu estava, mas em alguma medida o Brasil e também o Paraguai, né? Porque eu morei sobretudo na fronteira. Essa comunidade que eu estou falando é a comunidade famosa ali da fronteira, da tríplice fronteira, né? Foz do Iguaçu, Cidade do Leste e Porto Iguaçu. Então, assim, era um mundo dentro de um outro mundo e essas duas coisas não necessariamente conversavam, né? Então, isso inclusive trouxe em parte o meu grande interesse pelo mundo árabe, pelo mundo muçulmano, pelo Oriente Médio, e é um interesse que persiste, né? Assim, era uma tentativa talvez de compreensão desse lugar da onde eu sentia que tinha vindo, sabe? Claro, eu entendo perfeitamente. Você se sente nesse meio, nesse buraco do mundo, assim, mais ou menos entre o Brasil e o Líbano, quer dizer, pelo que eu senti, você está num lugar, não sei se você está até hoje, mas assim, num lugar que fala assim, que lugar que é esse? Não estou nem aqui, não estou nem ali. Na verdade, assim, eu acho que não, isso é em alguma medida permanente, né? Eu acho que são poucos os filhos de imigrante, né? É claro que essa crise é uma crise do imigrante e do filho de imigrante. E aí depois some aos poucos, né? Mas a primeira geração é uma geração que normalmente sofre isso um pouco mais. Cada indivíduo lida com isso de um modo diferente, mas também os grupos lidam com isso de modos diversos, né? Então isso depende um pouco da família que você pertence, do lugar onde você foi criado e tal. Afetivamente eu sou muito brasileiro. Isso eu descobri quando eu fui morar fora do Brasil. O lugar para onde eu gostava de voltar era o Brasil. Assim, carregar o passaporte brasileiro era uma coisa que me dava muito prazer e tal, muito gosto. Então era afetivamente muito a minha casa, né? Mas eu acho que em termos culturais, em termos identitários, né, digamos, essa tensão é permanente hoje ainda. Claro, é difícil dizer o que seria uma identidade brasileira, assim como o que seria uma identidade árabe e tal, mas tem as especificidades daquele mundo, do árabe, do Islã, do Oriente Médio, do Levante árabe, né? Quer dizer, aquela parte Síria, Líbano, Palestina e tal. Então, claro, tem algumas especificidades ali e eu tenho muita proximidade com esta. E isso tem a ver, na verdade, com várias coisas. Então, por exemplo, sei lá, a música, né? A música árabe ainda me toca mais do que eu demorei muito mais tempo para descobrir um Chico Buarque, por exemplo, do que para descobrir a Kalthum, que é a grande cantora egípcia dos anos 60, 70. Hoje adoro Chico Buarque, adoro Zé Ramalho, adoro, mas eu demorei mais para descobrir. Essas coisas não existiam para mim como existiam para os meus amigos de escola. Os programas de TV não existiam do mesmo modo. E, sobretudo, digamos, a condição política do Brasil. Quer dizer, eu sou de uma geração que viveu intensamente a ditadura, né, brasileira, mas, para mim, ela passou como um corpo quase estranho, até eu chegar à universidade, né? Então, eu não senti isso tão intensamente quanto eu senti, por exemplo, a Revolução Iraniana, né, e os seus impactos no mundo árabe, inclusive na minha comunidade e tal. Então, assim, em termos de universo de reflexão, de assim, valores culturais e tal, tem muito que se mantém. Claro que o Brasil é um desses lugares em que você pode trazer tudo isso, você pode trazer seu pacote completo, né? E, assim, você não terá
grandes problemas né, de inserção, digamos, na sociedade brasileira. O nosso problema de inserção na sociedade brasileira decorre de outras coisas, né? Então, por exemplo, raça, condição social e tal, aí nós temos problemas muito concretos. Mas essa questão de você ser o filho de libanês, né, que Ninguém liga. né? Claro que houve momentos em que isso pesou um pouco, sobretudo o momento da Revolução Iraniana e o pós, né? O pós-revolução iraniana foi um pouco mais complicado, porque aí nós começamos a associar no Brasil o xiita, né, a tudo que era radical e tal. Então a gente meio que incorporou isso. E eu vindo de uma comunidade xiita, né, muçulmana xiita, isso causava às vezes algum ruído quando as pessoas ficavam sabendo, né? Mas também nada assim nada tão dramático, digamos. Achavam que você ia se explodir no meio da Não, festa de aniversário. achavam que era perigoso conversar comigo e tal. Então, no cursinho, o meu professor de geografia foi avisado pela sua cunhada do interior do Paraná que ele não podia ficar assim frente a frente comigo, porque esse pessoal é perigoso, né? Então, assim, mas nada que não entrasse, digamos, na anedota, né? Mas sim, isso ainda é muito intenso, muito intenso. Bom, vamos lá. A gente está aqui para falar um pouco, né? Ou pelo menos tentar iniciar a compreensão do que foi a Primavera Árabe e, portanto, a gente tem que voltar um pouquinho para entender o que esses países, né, estavam vivendo, até que talvez tenha que voltar um pouco mais, mas assim, e o que chegou a criar a Primavera Árabe. E depois a gente vai falar o depois, que houve todo esse debate social e tal. Vamos lá, toca a pau, tudo teu. Eu tenho um amigo que me acusa de começar sempre pelo Gênesis, sabe? Então, nós não faremos isso. Isso, podemos chegar no século XIX, XVIII, XIX, tá bom. Até vou um pouco mais longe, mas só para indicar uma coisa, assim, que assim, nós estamos falando, é claro, de uma primavera árabe, né, que se deu, então, digamos, no mundo árabe, ao qual a gente associa um espaço que é o do Oriente Médio, que não coincide com o mundo árabe, né? Quer dizer, o Oriente Médio é algo diferente do mundo árabe, tem coisas que não são árabes ali, e o mundo árabe pode estar além do Oriente Médio se você disser que o norte da África não pertence ao Oriente Médio. Mas essas coisas meio que se encontram no discurso, se encontram na representação, né? E o mundo árabe também tem um diálogo muito forte com o Islã, quer dizer, tem a história do mundo árabe é extremamente ligada ao Islã, tanto é assim que muita gente não conta a história dos árabes antes do Islã, eles começam a história dos árabes com Maomé e a profecia, quer dizer, é como se os árabes não existissem antes disso. Então, essa combinação é importante, eu acho, pelo seguinte, porque os árabes, na verdade, enquanto árabes, simplificando a linguagem, conquistaram o mundo através do Islã. Sabe, o Islã deu um ímpeto, né, ao mundo árabe que o levou a conquistar o mundo. E essa conquista do mundo se deu pelo Islã, em parte, mas muito pela língua árabe, né? Então, a identidade árabe fica extremamente conectada com a língua árabe, sobretudo o que se chama de alto-árabe. É um árabe sofisticado, é um árabe que a gente diz clássico, né? Porque, na realidade, as populações falam dialetos, mas todo mundo, em princípio, entende o alto-árabe, que é aquele do discurso político, da língua escrita, né? Dos estudos e tal. Então, hoje, digamos, o universo do mundo árabe é aquele em que a presença do árabe como língua é muito forte e em que o Islã, ainda que ele não seja único, né, como expressão religiosa, mas tem essa conexão com a história do Islã. Então, por exemplo,
os judeus e os cristãos do mundo árabe muçulmano, quer dizer, deste mundo árabe mais expandido, do Oriente Médio especificamente, eles viveram junto com os muçulmanos o apogeu e a queda. Quer dizer, assim como houve uma conquista do mundo pelo Islã e pelo árabe, ela foi também digamos, o produto de cristãos e de judeus que participaram dessa, sabe, da produção cultural, da escrita, da tradução dos gregos. Então, esse universo conheceu o seu apogeu, né, nos primeiros séculos depois do Islã, e depois disso começou um lento declínio, certo? E para aquela região, especificamente norte da África e o chamado Oriente Médio, ou Levante Árabe, se a gente quiser, e tal, esse declínio foi muito forte, digamos, durante todo o período do Império Otomano, que durou quase 500 anos, né, desde meados do século XV, e, sobretudo, no século XIX. Né? Digamos, o prego no caixão dessa decadência veio com a conquista colonial, com a chegada, simbolicamente, com a chegada de Napoleão no Egito, certo? No final do século XVIII. Né? Então, a chegada de Napoleão no Egito foi o reencontro, na verdade, né? Desse mundo árabe muçulmano que se pensava de algum modo autossuficiente, né? Que tinha, digamos, certeza da própria identidade e tal, e da própria, talvez, suficiência ou superioridade e tal. E ele foi confrontado a uma ocupação colonial extremamente dura, no sentido de que eles descobriram que, opa, chegou esse outro aqui que domina técnicas, tecnologias, o fazer militar, a administração pública. Sabe, houve um grande choque, né? De uma espécie de sentimento de inferioridade ou de impotência e tal. E meio que desde então, o mundo árabe muçulmano está tentando se recuperar disto, né? Então, há momentos ao longo do século XIX, do século XX, em que aqui e ali você vai ver expressões de uma revolta em um país ou no outro, movimentos que são ou islamistas ou seculares, laicos e assim por diante, mas se tem expressões de revolta, né? Ou contra o colonialismo europeu ou contra os otomanos. No século XX, né, muito importante dizer que uma das respostas possíveis, né, para esse sentimento de derrota, do reencontro com o iluminismo, sabe, europeu e tal, com o colonialismo e o iluminismo, é a tentativa de recuperar o esplendor que teria sido dado pelo Islã. Então, muita gente vai pensar que é o desvio nosso em relação ao Islã que nos levou à decadência, se nós voltarmos às origens, se nós voltarmos às raízes, ou então, para outros, se nós renovarmos essas raízes, se nós renovarmos esses códigos, se nós modernizarmos o Islã, nós redescobriremos a nossa identidade. E outros vão dizer, se nós abandonarmos o Islã, nós descobriremos, certo, o futuro brilhante, né, do Ocidente e tal. Então, há movimentos de renovação que são nessas três linhas, basicamente, né? Ou voltar ao passado, ou modernizar, ou abandonar o Islã. Mas, de todo modo, havia uma relação complexa com essa identidade islâmica desse mundo mais amplo, que inclui os cristãos e os judeus, quer dizer, dessa identidade árabe-muçulmana, né? O século XX foi especialmente traumático, né? Porque começa, digamos, com uma promessa colonial de independência, de construção de um reino árabe muito amplo, muito independente e tal, que é a promessa que os ingleses fazem aos árabes para eles lutarem contra os otomanos, né? E
e é uma promessa que depois é descumprida, né, na sua totalidade. Ao mesmo tempo em que prometiam isso, os ingleses e os franceses desenhavam a fronteira do Oriente Médio em áreas de influência entre eles, que era o Acordo de Sykes-Picot, né, de 1916. E é bom sempre lembrar que isso era exatamente o meio da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, eles não tinham nem ganho a guerra ainda, certo? Mas já estavam dividindo, né? No ano seguinte, uma traição absurda, né? Uma traição absurda. Exato. E no ano seguinte, o outro, digamos, a outra apunhalada, que foi a Declaração Balfour, né, do ministro das Relações Exteriores inglês, que promete ao sionismo, né, aos líderes sionistas, o apoio à constituição de um lar judeu no território da Palestina e tal. Então, assim, só passando rapidamente pelo então você tem Sykes-Picot, que divide as fronteiras, ou seja, os árabes sentem que são fragmentados por uma mão externa, né? Que vem desenhar as suas fronteiras, o seu pertencimento, a sua... E, é claro, o poder colonial trabalhava muito em torno de diferenças sectárias, né? Então, ele instrumentalizava as diferenças sectárias, beneficiando alguns grupos, deixando outros de lado, né? Então, há outras coisas no poder colonial que são devastadoras, digamos, para a região, além da constituição das fronteiras, entre aspas, artificiais. Vem a Declaração Balfour, depois a imigração judaica em peso, né, que vai criando, digamos, o drama da questão palestina, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o projeto de constituição justamente de Israel, o plano de partilha na ONU e tal, que é feito também totalmente à revelia dos árabes, quer dizer, os poucos estados árabes que existiam e eram independentes na época votaram contra, mas eles eram também minoria numa ONU muito pequena, né? Porque o resto do mundo era ainda colônia. Então, 2/3, 3/4, se não 2/3, se não 3/4 do mundo era colônia. Então, assim, a votação replica, digamos, a estrutura de poder da época. A Primeira Guerra Israel-Árabe, 49, uma derrota flagrante dos árabes, vergonhosa, que mostra a sua desunião, mostra o seu despreparo, mostra a sua relativa impotência, recém-saídos das independências, mas ainda muito dependentes das potências coloniais. A Guerra de 67, outro golpe terrível, né? Uma derrota mais vergonhosa ainda, mais sinais de impotência, de incompetência, de despreparo, certo? Um pouco de uma recuperação, digamos, do moral, digamos, um gol, sabe, um gol para não sair totalmente, que é a Guerra de 73, em que, sabe, os árabes recuperam um pouco, digamos, da sua estatura moral, né? A Guerra de 73. 7-1, né? É igual 7-1. Exato, foi um. E é claro que, nesse meio tempo, né, a constituição dos governos recém-independentes, a sua ligação com a Guerra Fria, quer dizer, a tentativa de não alinhamento, mas mesmo assim sofrer a influência, né, de potências agora dos Estados Unidos, sobretudo, ou da União Soviética e tal. Ou seja, durante todo um século, né, há uma percepção de aprofundamento daquela sensação de impotência, sabe, e de uma revolta, né? Mas aí, veja bem, há uma revolta, mas combinada com a sensação de impotência, sabe? E isso é especialmente grave, no sentido de que todas as tentativas pareciam sempre ser frustradas e tal. E é assim que a gente chega ao começo do século XXI, né? É claro que antes houve tantos movimentos de tentativa de algum tipo de revolta e tal, e acontece, a partir do final de 2010, né, essa sequência de revoltas no mundo árabe,
que trazem, ao mesmo tempo, uma grande esperança, né? Sim, havia, no primeiro momento, uma grande esperança, né, de mudança e mas, desde o primeiro momento, eu acho, havia uma dúvida fundamental que as pessoas não estavam, sabe, abordando, né? Não estavam levantando essa dúvida, e já já a gente fala sobre ela. E logo em seguida, a dinâmica voltou a ser a que ela sempre foi. Quer dizer, não só você teve a contra-revolução e voltou então a instalar, sabe, digamos, as autoridades autoritárias, centralizadoras e tal, mas também você repetiu o modelo de influências externas que são preponderantes, sabe, sobre a vontade local, se é que essa vontade local se pode identificar claramente. Então, como é uma região do mundo vista como central, né, na geopolítica mundial, ali não tem ninguém que não meta o seu, sabe, ninguém que não meta o seu... O petróleo começou a servir como atração econômica em que época? Não, na verdade, assim, desde o começo deve ter servido no começo do século XX. No começo do século XX, já no Acordo de Sykes-Picot, havia uma discussão entre franceses e ingleses, né, sobre o desenho exato da fronteira e tal, porque já havia uma discussão entre eles sobre onde poderia haver petróleo e por onde o petróleo passaria, né? Então, por exemplo, tem uma parte do Iraque hoje, que o Iraque ficou com a Inglaterra na época, né? Ficou com o Reino Unido, e a Síria e o Líbano ficaram com a França. Uma parte do Iraque hoje não era Iraque na época, certo? Mas era a região rica em petróleo. Então, os ingleses insistiram em ficar com esta área. Em troca, eles deram aos franceses uma participação na empresa que ia explorar o petróleo na área. Então, já desde esse momento, mas a explosão realmente do petróleo vai se dar nas décadas seguintes, e, sobretudo, quando se descobre a grande reserva e a grande facilidade de tirar petróleo na Arábia Saudita. E isso vai acontecer nos anos 30, né? Que vai ser, na verdade, a razão para o Ocidente participar da consolidação da família real saudita em parceria, né, com eles, uma parceria que dura até hoje, né? Mas o petróleo é ainda hoje uma das questões fundamentais que fazem com que todo mundo queira se meter na região, né? Mas não é a única, né? Sim, em parte, aquela região, além de ser um lugar de passagem do petróleo, além de ser um lugar de produção de petróleo, e isso é muito importante, quer dizer, a sua localização geográfica como lugar de passagem é muito importante, e não é por acaso que ela praticamente está no coração das rotas da seda que fizeram a economia do mundo, sabe, há milênios, né? Então, assim, é um lugar realmente que une, né, o leste e o oeste, então, e é importante por questões estratégicas. Ali do lado você tem a Rússia, depois disso tem a China. Quer dizer, é um lugar em que todo mundo tem algum interesse, né? Muito bom, mas é um azar também, né? É muito bom, mas também é um azar que ninguém te deixa em paz, né? Exato. Então, tem uma imagem de um livro muito bom que eu li recentemente e que justamente resolveu tratar dos 3.000 anos de história árabe, ou seja, os 1.500 antes do Islã e os 1.500 depois do Islã. Quer dizer, ele resolveu voltar um pouco mais no tempo. E tem uma imagem muito interessante. Aqui, ao longo da história, ele diz os árabes que, no começo, estavam circunscritos à Península Arábica, né? Ali onde hoje é a Arábia Saudita e o Iêmen e tal. Ele diz, desde sempre, os árabes eram como
aquele animal que se encontrava no topo de uma pedra e de cada lado havia um leão querendo devorá-lo, certo? Então, ou eram, sabe, os persas e os assírios, ou eram os persas e os romanos, né? Quer dizer, sempre estava ali no meio de dois leões, né? E na Guerra Fria a mesma coisa, né? Quer dizer, e que talvez em parte ainda hoje os árabes estejam nessa condição, né? Eternamente entre dois leões. Às vezes eles se unem para responder a esta ameaça externa, quando não, eles se dividem, né? Se fragmentam e tal. Então tem uma parte dessa fragmentação que é responsabilidade, é claro, dos árabes, né? Isso não há como negar. Mas também quando eles tentam responder a isto, por exemplo, com o movimento popular e tal, que foi esse da Primavera Árabe e tal, imediatamente as forças externas vão tentar domar esse movimento para levá-lo até onde eles acham que, sabe, o resultado será melhor. Então, a gente vai perceber, por exemplo, que na Tunísia, que foi o único processo assim que parece ter resultado em algo, uma mudança talvez real, mas eles ainda estão se debatendo muito. Assim, se você acompanha o noticiário árabe e tal, quer dizer, não é que a Tunísia está florescendo, a Tunísia está se fazendo 1000 perguntas, mas está lá, troca governo, sabe, discute as eleições, discute a orientação em termos de geopolítica mundial e tal, mas, sei lá, houve uma transição que já não é mais para algo que já não é mais aquele esquema do ditador, sabe, personalista, superbilionário e tal, né? Mas a partir daí, os demais casos, eles são casos em que você percebe muito claramente como as soluções, ou digamos, o percurso foi trabalhado para chegar em algum resultado. Então, no Egito, que era talvez o mais fundamental entre todos, né? Porque o Egito, sendo o maior país árabe, de maior população, de carga simbólica maior e tal, quer dizer, saber se o Egito ia mudar as suas escolhas em termos de geopolítica e tal, era um elemento fundamental. Quer dizer, assim, se ele ia mudar, por exemplo, o alinhamento com Estados Unidos e a sua relação com Israel, sabe, e na verdade tudo foi encaminhado para que isso não mudasse, ou sob a Irmandade Muçulmana, ou sob o novo general. O Egito hoje provavelmente está numa situação de autoritário e de centralização e de segurança que talvez seja mais profunda até do que Mubarak, do que a época do Mubarak, né? Mas assim, é um general, digamos, fresco, né, novo. O Mubarak tinha já gasto o seu... Posso fazer um parênteses? Claro. Quando a sociedade muçulmana, a Irmandade Muçulmana ganhou a eleição, porque derrubou, né, o Mubarak, fizeram a eleição livre e a Irmandade Muçulmana ganhou e o Mursi foi o primeiro-ministro, certo? Sim. Ele ficou meses, não é isso? Meses. Um ano, menos de um ano. Então, a ideia que se vendia era, não, mas a Irmandade Muçulmana ela é ligada ao terrorismo, e eles negavam. Qual que é o teu olhar sobre isso? É um parênteses mesmo, só para entender, porque eu, por exemplo, sou bombardeado por um monte de informações ocidentais, vamos dizer assim, né? Mas isso de fato é muito importante, porque, é claro, a questão do terrorismo islâmico, na sequência, ela vai ser muito importante, né, com o surgimento do Estado Islâmico e de outros grupos, né, que vão lutar na Síria, mas também em todos esses lugares que a gente está mencionando, na Líbia hoje, e até mesmo no Azerbaijão, né, no conflito que acabou de estourar, já tem lá, sabe, o pessoal... Então, esse tipo de terrorismo islâmico é um tema muito importante ligado à Primavera Árabe. E a questão é saber se a Irmandade faz parte disso ou está fora disso. E eu acho que uma das razões da gente receber mensagens trocadas sobre a Irmandade
tem a ver com uma dúvida que persiste até hoje, sabe? Que é assim, se a Irmandade estava sendo preparada pelo Ocidente, sabe, para ser a nova opção no mundo árabe e muçulmano. Quer dizer, olha, vamos substituir esses velhos ditadores por novas lideranças, digamos, mais populares, mais antenadas, digamos, com o espírito da rua, né? Porque esses países, de modo geral, eles conheceram um processo de islamização social que dura algumas décadas já. Então, se você pegar o Egito, por exemplo, dos anos 60, dos anos 70, ele era menos islamizado do que é hoje. Assim, você andando na rua, né? Ou pelo menos nas expressões culturais você vai ver isso no cinema, no teatro, na televisão, e tal, na música. Claro, porque a gente sempre está pensando no espaço urbano, né? Mas também há uma distinção muito importante entre o urbano e sabe, o agrícola, o interior profundo e tal. Mas a Irmandade, portanto, era uma força, sabidamente ela era uma força, porque ela estava nesse espaço social, ela estava totalmente presente, né, nesse espaço social. Então, havendo eleições, ela estava pronta para ganhar as eleições. E isto, no Egito, talvez mais do que em outros lugares, mas também foi assim na Tunísia. O grupo, que é o grupo da Irmandade Muçulmana na Tunísia, que chama Al-Nahda, foi o primeiro grande vencedor das eleições e tal. E seria assim, provavelmente, em alguma medida, na Síria, em outros lugares. Ou seja, a Irmandade tem uma... Agora, havia uma aposta, eu cheguei a escrever isso nesses termos na época, havia uma aposta por parte da Irmandade de que, no prazo, sabe, um pouco mais médio ou longo, eles ganhariam o braço de ferro em relação ao establishment militar egípcio. Porque os egípcios permitiram a eleição, os militares permitiram a eleição e permitiram que ele tomasse posse, certo? Enquanto que os militares estavam apostando que eles iam ganhar o braço de ferro no longo prazo, certo? E o Morsi realmente talvez não soubesse muito com quem estava lidando, porque ele escolheu como um dos seus homens de confiança o Sisi, certo? Que depois virá a ser o homem que vai puxar o tapete dele. Então, havia uma dúvida se o projeto Irmandade era um projeto, digamos, endossado pelo Ocidente, né? Pelo jeito não, né? Ou se era justamente para queimar de uma vez por todas a Irmandade. Quer dizer, deixa eles governarem por 1 ou 2 anos e depois eles não poderão governar em lugar nenhum, né? É claro que isso também era objeto de forças contraditórias na própria região. Então, quem apostou no cavalo da Irmandade, no Egito, na Síria, na Líbia, na Jordânia e tal, foram essencialmente Turquia e Catar, porque a Turquia, porque ela tem uma proximidade, o governo é islamista, né, na Turquia, o partido, né, do Erdogan é um partido islamista e da mesma família, digamos, da Irmandade. E o Erdogan viu nisso uma oportunidade, né, de afirmar, digamos, a sua influência na região e tal, de derrubar governos vizinhos e tal. O Catar também viu nisso uma oportunidade de aumentar o seu papel na região e tal. Enquanto que outros países como Emirados e Arábia Saudita são profundamente anti-Irmandade, né? Então, todo mundo estava trabalhando para derrubar os governos. Na verdade, no Egito eles trabalhavam para sustentar o governo. Na Síria eles trabalhavam para derrubar o governo. E aqui é que eu quero chegar naquele ponto que eu dizia que era fundamental e que a gente poucas vezes notou. Que era assim, havia uma coisa comum nesses movimentos, né? Então, ganharam, só para terminar o raciocínio sobre a Irmandade, ganhou o braço de ferro, Arábia Saudita, Emirados e tal, perdeu o braço de ferro a Turquia e Catar, pelo menos no que diz respeito à Síria. E depois, quando Morsi cai, também no Egito, né?
E ganha a Arábia Saudita porque ela apoiou o Sisi, né? E deu dinheiro e tudo mais. E os americanos ficaram bastante satisfeitos de ter o Egito de volta ao círculo dos amigos. Na Líbia, assim, sobretudo os franceses, né, buscaram um resultado tipo imediato, apesar de até uma semana antes eles estarem em ótimos termos com o Gaddafi, né? Eu estava na Itália nesse momento e os programas de TV italianos estavam lá dizendo, mas como assim? Semana passada o Berlusconi beijou a mão do Gaddafi, certo? Ele veio, montou a sua tenda aqui em Roma, né, para fazer os negócios com o petróleo italiano. E aí agora nós estamos participando do bombardeio à Líbia, quer dizer, como assim, sabe? E estamos recebendo esse fluxo né, de refugiados que estão vindo da Líbia primariamente para a Itália e tal. Então, o Ocidente também quis aproveitar, tipo, vamos mudar a estrutura, né? Vamos encontrar negócios na Líbia e tal, e provocaram um caos fenomenal. E em relação... até hoje. Até hoje, a Líbia não se encontrou. Né? Não, totalmente, assim, nós voltamos a um estágio, assim, primeiro, né? Você tem de volta mercados de escravos, né? Assim, é uma coisa... E na Síria, o objetivo que se teve era, sabe, a oportunidade de ouro era a Síria, sabe assim, a grande oportunidade era a Síria, que era tirar a Síria deste conjunto de países ou grupos que se chamam de eixo da resistência. Então, dos países que opõem Israel, que tem uma parceria com o Irã, que tem uma parceria com os palestinos, que tem uma parceria com o Hezbollah no Líbano e tal. Então, quando a coisa começou na Síria, né, as pessoas, assim, o Ocidente, pelo menos, começou a investir pesadamente nisto para virar, digamos, a posição da Síria, para quebrar a posição da Síria. E se você pudesse fazer com que a Síria mudasse totalmente de lado, você transformava a região, né? E a minha dúvida era o quanto esse alinhamento externo de cada um desses países era um elemento na revolta. Então, por exemplo, eu cheguei a achar que a revolta na Síria ela existia, ela era concreta. O caráter, digamos, autoritário do governo não está em dúvida. Os problemas da Síria não estão em dúvida, assim, não tem como negar. Mas eu achei que o efeito talvez fosse menor por causa de uma posição consistente da Síria em relação à questão palestina, em relação à independência, em relação ao imperialismo americano, uma coisa meio, sabe, muito consistente, né? E eu acho que, na verdade, em parte, a minha aposta foi vencedora, porque eles conseguiram se manter coesos, né? O que não aconteceu com outros, como, por exemplo, a Líbia e tal, a Síria conseguiu se segurar. Claro que vários elementos contribuíram para isso, né? A Rússia, por exemplo. A Rússia, por exemplo, o Irã, vários elementos de fato, mas, sobretudo, o fato de que o exército não se fragmentou, né? O exército se manteve coeso e, portanto, o regime, né? O governo se manteve, né? Não conseguiram furar, sabe, essa... Mas e eu acho que assim tem uma parte disso que é verdade. Agora, isso nos leva, na verdade, a um problema desse mundo árabe e tal, que é uma convivência permanente entre regimes que parecem falidos, sabe, desde o início, né? Que parecem determinados a serem autoritários, centralizadores, pouco democráticos, sabe? E para isso você tem que buscar uma explicação, né? Quer dizer, o que há na cultura política, o que há nessas sociedades, qual é o percurso que essas sociedades fizeram e que as fez dependentes, né? Sempre de um salvador, de um pai poderoso, sabe? De uma figura de autoridade que precisa resolver tudo, né?
Tem gente que coloca que é o espírito tribal, né, que existia. Né? Então, acho que tem algumas coisas que, claro, tem algo do tribal que permanece, né, na cultura, mas não acho que explique sozinho, né? Inclusive, mas eu acho que tem isso é presente, né? A noção de um salvador e tal. Então, quando, por exemplo, o Sisi passou a ser apontado como uma grande esperança e que eu tenho um amigo egípcio muito próximo, né, das instituições egípcias, e ele me diz, olha, lá no Egito, naquela época, né, o pessoal está pensando em fazer um abaixo-assinado com 30 milhões de assinaturas para pedir para o Sisi ser presidente, ser candidato a presidente, certo? Então, por que você não estranha isso? Porque a cultura, apareceu o homem forte que vai nos tirar do buraco, sabe assim? Isso permanece sendo a primeira esperança, né? É por isso que você não estranha se, por exemplo, na Síria o presidente atual ganhar as eleições, sabe? Porque ele ainda concentra esta imagem do Salvador, né, do homem carismático, do poder, né, um pouco. Então, isto é sempre uma realidade, ao mesmo tempo em que há uma demanda genuína, né, por transformação, por mudança, por, sabe, mais igualdade, mais liberdade em alguns. Então, essa, digamos, é sempre frustrante porque você não parece conseguir escapar dessa armadilha, né? E, em parte, essa frustração vem dessa sensação de que uma mão estrangeira está sempre presente, sabe? Ela está sempre mexendo os pauzinhos, né, para que as resultantes sejam estas ou aquelas. Isso não quer dizer que não haja mudanças em curso, né? Mas é uma luta de longuíssimo prazo. Há mudanças reais que aconteceram nesses últimos 10 anos, muito importantes, muito importantes. Eles não trouxeram, digamos, nem a democracia, nem aquelas, sabe, liberdades, e certamente não trouxe igualdade social, aprofundou talvez as crises sociais que esses países vivem por causa dos conflitos e tal. Mas houve mudanças de geopolítica. E isso. Mas o Estado, só de novo um parênteses, o Estado Islâmico ele nasceu da Al-Qaeda, né, um pedaço, e nasceu um pouco dessa revolução da primavera. Não sei se eu estou sendo muito simplista. Isso é verdade. O que, assim, a história você pode traçá-la, claro, você pode voltar um pouco mais no tempo, não ao Gênesis, mas certamente aos anos 70, sabe? E aos anos 80, tem esse período, claro, assim, lembremos, né? Na história do Islã, já no século XVIII, como eu dizia, houve sempre movimentos que se queriam renovadores, né? Mas eles podiam ser renovadores no sentido de vamos voltar, né, à origem. E houve um movimento desses na Arábia Saudita, que é o wahhabismo, né? Então, um sheik chamado Muhammad Abdul Wahhab, ele forma, digamos, uma espécie de seita, né? E ele é muito, 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 sabe, assim, então, na verdade, a palavra que se usa para ele em árabe ou para o movimento, né, é que tudo que não segue exatamente os seus preceitos é necessariamente um infiel e merece a morte. Então, assim, ele torna todos os demais infiéis, certo? E, portanto, merecedores do castigo capital e tal. E ele se juntou politicamente com a família Al-Saud já naquela época, né? E fizeram uma primeira tentativa de um reino que cobrisse a Arábia Saudita. Foram contidos pelo poder otomano, né? O poder otomano mandou lá os exércitos do Egito e contiveram isto. Esse pessoal voltou com a constituição do Estado da Arábia Saudita, agora potencialmente muito rico, né? Com o petróleo que viria a fluir, com o apoio ocidental e tal, mas o wahhabismo continua vigente na Arábia Saudita. E
a combinação wahhabismo muito dinheiro é uma combinação perigosa, porque eles têm como bancar mesquitas, escolas, pregadores no mundo inteiro, certo? E eles fazem isso de fato. Então, eles mandam dinheiro, pregadores e tal. E isto foi criando claro, entre outras coisas que aconteceram, por exemplo, a Revolução Iraniana. Houve um revival, né? Houve um ressurgimento do sentimento religioso que vai ficando cada vez profundo. Inclusive, tem psicanalistas que trabalham essa coisa do ponto de vista da psicanálise, quer dizer, do ponto de vista da subjetividade muçulmana, o que explica esse renascimento em força do sentimento religioso e tal. Mas, digamos, do ponto de vista da crônica política, isto se deu com a Revolução Iraniana e com a luta dos mujahedin afegãos contra a União Soviética, com um investimento pesado americano, saudita, certo? E, inclusive, no Rambo 3 ou 4, sei lá, o Rambo vai juntamente com os mujahedin lá do Afeganistão, basicamente com os talibã, né, do Afeganistão, ele vai lutar contra os soviéticos. Exato. Bin Laden, não é isso? Exato. Só que depois que cai a União Soviética, né, esse pessoal fica, digamos, procurando uma nova agenda, né? E aí, então, vão aparecer os primeiros atentados contra as Torres Gêmeas em Nova York e outros atentados contra os Estados Unidos, na região do Golfo e tal, navios. Então, há um movimento que nasce, que é o da Al-Qaeda, e que a gente vai conhecer a partir de 2001, especialmente, por causa das Torres Gêmeas e tal, do 11 de setembro. Então, aí é que a gente vai conhecer esse movimento e ele vai explodir, digamos, na nossa cara, literalmente, e depois na retórica americana e tal. Então, a Al-Qaeda tinha várias células, braços independentes, razoavelmente, que podiam planejar como queriam e assim por diante. Quando os Estados Unidos resolvem muito, mas muito desastrada e criminosamente, invadir o Iraque, né, em 2003, eles resolvem desfazer o exército iraquiano. Quer dizer, eles mandam as pessoas para casa, sem salário. Então, havia no Iraque um braço já da Al-Qaeda e tal, uma certa insatisfação, né, populacional e tal. E aí um monte de gente que era treinada militarmente, né, tinha armas, e que estava sem emprego, e combine com isto um início de política americana no Iraque que vai mudar o equilíbrio de poder entre sunitas e xiitas, porque o Saddam, sendo sunita, ele comandava uma população majoritariamente xiita. Quando você começa a mudar isto, há uma insatisfação, digamos, no meio sunita, né, nas aldeias, nas tribos e tal. Isso alimenta, então, a Al-Qaeda e também provê soldados e gente armada para a Al-Qaeda. Então, a Al-Qaeda no Iraque fica algo muito grande, né? E, em algum momento, ela passa a fronteira para a Síria, porque, né, quando, em 2014, eles passam para a Síria, e eles dizem, bom, agora não podemos mais nos chamar Al-Qaeda no Iraque, né? Vamos nos chamar Estado Islâmico no Levante, né? No Iraque e no Levante, quer dizer, no Iraque e na Síria, que é a palavra Sham, significa Grande Síria em árabe, né? O Levante, portanto. Daí a gente chamar ISIL, né? Durante um tempo. Depois eles disseram, não, mas por que só do Iraque e do Levante? É o Estado Islâmico, ponto, né? Quer dizer, a vontade de universal, né? E também com eles a relação desses outros países foi muito dúbia, com o Estado Islâmico e outros grupos parecidos com ele, né? Porque, por exemplo, tem um outro grupo que lutou muito fortemente na Síria e foi maior do que o Estado Islâmico durante um bom tempo, mas que era a Al-Qaeda ainda. Quer dizer, o Estado Islâmico se separa da Al-Qaeda, resta ainda a Al-Qaeda na Síria e o Estado Islâmico meio que se torna algo separado e maior, né?
A relação com eles por parte de outros países, como Turquia, mesmo Jordânia, Catar, Arábia Saudita, Emirados, é muito dúbia. E também por parte do Ocidente. Então, assim, há gente que diz que, na verdade, eles são criação do Ocidente. É uma coisa que só conhecendo, sabe, aquilo que ninguém conhece oficialmente, você pode saber. Mas, certamente, eles agiram de modo dúbio, né? Então, por exemplo, tanta gente armada vindo do mundo inteiro, como é que ela conseguiu entrar na Síria? Então, por exemplo, o Estado Islâmico chegou a ter, sei lá, mais ou menos 80 mil membros armados de tantas nacionalidades, talvez mais de 100 nacionalidades. Quer dizer, você tinha do checheno ao tunisino, ao francês, ao inglês, ao alemão. Quer dizer, sabe, muitos deles eram acompanhados pelos serviços de segurança dos seus países. Quer dizer, alguns lá tinham uma bandeirinha, né? O serviço secreto francês acompanhava, espionava o fulano porque ele era tido por um elemento perigoso. Aí, de repente, esse cara sai da França e vai lutar na Síria e o pessoal da França não ficou sabendo, sabe? Né? A mesma coisa com 2 mil ingleses, 3 mil alemães. Quer dizer, de onde veio esse pessoal? Como é que ele chegou na Síria? Então, alguém liberou a entrada, alguém preparou os campos de treinamento, alguém financiou, alguém comprou as Toyotas 0 quilômetro, sabe? Que esse pessoal dirigia na Síria e no Iraque e tal. Então, tem algo aí que precisaria ser explicado, né? Como é que eles são tão bem armados, tão bem treinados, como é que eles conquistam, sabe, praticamente quase que tomaram conta do Iraque, se não fosse uma reação muito rápida iraniana e depois da coalizão, né, quando eles estavam chegando perto do Kurdistão iraquiano, os Estados Unidos resolveram agir, mas antes disso não, né? Então tem algo muito dúbio, mas eles ainda estão aí, assim, de vez em quando você vê alguma coisa estourando em algum lugar e você se pergunta sobre o timing, sabe? Então, por exemplo, nos últimos tempos... também, né? Oi? É um negócio que só se falava nisso e, de repente, foi derrotado, sumiu. É estranho sumir, né? Assim, dá uma sensação... Então, eles não somem. Eles, por exemplo, na Síria, os que ficaram na Síria estão concentrados numa determinada região, que é Idlib, né? E os sírios estão tentando negociar com russos, iranianos, turcos e tal, como é que faz esse pessoal sair, né? E isso claro, há sempre a ameaça de que, finalmente nós vamos atacar. Então, né? Muitos foram para a Líbia, lutar na Líbia, né? Porque é o novo campo de batalha. Alguns agora parece que estão aparecendo no Azerbaijão, né? Em Nagorno-Karabakh, né? E outros estão indo para outros lugares, assim, sabe, onde tem alguma coisa para estourar, né? Então, todos os países árabes, na verdade, temem esse movimento, quer seja a volta dos seus nacionais, quer seja a entrada de outros, né? Mas, assim, eles viraram uma força quase que mercenária, enorme, mas que vai lutar, digamos, em nome dessa bandeira, né? Desde que eles possam apresentar isto como uma missão, digamos, da luta, né? Da luta de religião e tal. Tradição islâmica. Mas eles não somem, né? Não é um movimento que some e ele continua a ser alimentado tanto ideologicamente, né? Quer dizer, tem os discursos aí que mobilizam, né? Quanto financeiramente e sabe, em armas e tal. É que a Síria retomou muito do seu território, né? Mas também tem uma coisa, acho que é muito importante para a gente perceber a partir daqui, é uma coisa que eu percebi desde a infância, quando eu acompanhava, assim, na adolescência, a guerra Irã-Iraque, né? Eu via o noticiário brasileiro e eu via
as notícias que circulavam entre vizinhos, sabe, entre pessoas da comunidade e tal. E eu dizia, bom, eles estão falando de dois mundos diferentes, né? Assim, a TV brasileira fala de uma coisa, os outros, ou seja, a percepção de que as coisas podem ser vistas de perspectivas muito diferentes, e também a ideia de quando é que a narrativa precisa aparecer para a gente, quando é que ela some. Então, por exemplo, enquanto a Síria era um objeto passível, sabe, de mudança de lado, sabe, de ser usado, né, no grande jogo regional, aí você ouvia sobre isso todos os dias, né, ataques químicos e, sabe, torturas e mortes e tudo mais, né? Quando percebeu-se que, olha, não dá mais, não vai cair, sabe? Isso some também do nosso noticiário. Não é que as coisas deixaram de acontecer na Síria, mas some do nosso noticiário porque já não é mais agenda, não é mais pauta, né? Então, isso é verdade, por exemplo, para o Iêmen. O Iêmen, assim, tragédias diárias, né? Mas não aparece porque eu acho que não é muito a agenda, né? Assim, e é claro, assim, também porque, sei lá, quem está cometendo as atrocidades no Iêmen é a Arábia Saudita e a gente hoje é amigo da Arábia Saudita. Então a gente não se incomoda muito e tal. Então faz parte também, né, dessa questão retórica, narrativa, né, da representação dos bons e dos maus do mundo. E isso permeou todo esse período, né, da Primavera Árabe, que em alguma medida como você disse, um inverno, ou se transforma, né, num inverno em alguma medida, e para vários desses lugares. Mas eu acho que, como houve evolução, digamos, no sentido geopolítico, então, por exemplo, o fortalecimento da Rússia, a posição da China em relação à região, o fortalecimento relativo do Irã e dos seus aliados, quer dizer, a Síria mesmo, em termos de lugar na região, a resistência palestina, o Hezbollah no Líbano e tal. Assim, tem algo que se consolidou aí como uma visão alternativa, ou como que tem um potencial de mudar a relação de forças na região, né? E talvez dessa mudança de relação de forças possa emergir alguma transformação no mundo, sabe, da política, da autonomia dos povos, porque hoje, por exemplo, a gente lamenta, né, a falta de autonomia, tanto individual quanto, digamos, da sociedade e tal. Mas, por outro lado, pelo menos na representação típica ocidental, festeja-se, né, que Emirados e Bahrein e daqui a pouco a Arábia Saudita estejam normalizando a relação com Israel. Mas a gente esquece de lembrar que isso só é possível porque ali ninguém está dando a mínima para o que a população quer, sabe? Nem se faz essa pergunta, né? Para ele, a população é sujeito no sentido mais primário da palavra, né? É um súdito, né? É um súdito mesmo. Então não tem voz, não tem opinião, não tem. Então essa normalização que está sendo festejada, ela só é possível porque ali a população está, sabe, sufocada. Sob o pior do sufocada. Então, sabe, qual é o caminho dessa autonomia, né? Ao mesmo tempo, eu não sei, o petróleo em algum momento vai ser uma coisa ruim, tá? Já é ruim, né? E vai ser mais ruim, né? Por causa da terra, sustentabilidade, essas coisas todas. Ou seja, esse rio de dinheiro que corria para essa região, ele vai secar. Não é amanhã, mas ele vai secar. Isso é bom ou ruim, né?
porque você colocou muito dinheiro com uma coisa um pouco tradicionalista demais, é um perigo, tá certo? E etc. O muito dinheiro não vai acabar amanhã, vai demorar, mas assim, uma hora não vai ser muito dinheiro, né? Então, eu assim, que tem um aspecto ali que é um pouco mais comecinho, sabe? Assim, uma coisa menor, né? Dentro desse... Porque, às vezes, a gente tende a pensar a grande estratégia, né? E a posição dos países e o que vai acontecer, por exemplo, com secar o capital e tal. E, às vezes, na verdade, o que explica algumas coisas está muito mais no plano do indivíduo e da família reinante e tal. Então, hoje, por exemplo, alguns sinais há de que, bom, o dinheiro começa a secar, pelo menos, né, porque foi mal investido ou porque foi investido, por exemplo, nessas aventuras como a Síria e tal. Quer dizer, a Arábia Saudita tem um problema de caixa, ainda que, né, não é um problema que muita gente gostaria de ter, mas é um problema assim que eles nunca tiveram antes, mas que levou, por exemplo, o príncipe herdeiro a meio que achacar os demais príncipes e tal, além de dar uma demonstração de força, prendendo todo mundo, pegando cheque e dizendo, olha, quem manda aqui sou eu. Então, some a isto uma crise de sucessão, quer dizer, o processo não está sendo tranquilo, eles estão tendo que sufocar as vozes discordantes, mesmo dentro da grande família real, né? Ou seja, entre primos, irmãos e tal. Né? E aí você percebe como, para garantir isto, eles estão confessando muito claramente a sua dependência do poder individual do presidente americano. Quer dizer, quando o Trump diz para eles em rede aberta na TV, certo? Eu já disse para vocês, vocês não ficariam aí uma semana se não fosse por nós, certo? Quer dizer, é aquela coisa assim, se eu não quiser que você seja rei, você não vai ser o rei, certo? E isto determina as escolhas desse cara que quer, sobretudo, ser rei, certo? Então, o cara vai assinar a paz com Israel, o cara vai comprar as armas que os americanos quiserem vender para ele vai financiar a guerra na Síria, ele vai, certo? Fazer aquilo que ele precisa fazer para continuar rei. Então, a pergunta é quanto tempo isto pode durar, sabe? Porque, assim, um dos aspectos da menor dependência em relação ao petróleo, é claro que isso, como você falou bem, leva um tempo, porque a indústria não muda de uma hora para outra e tal. Então, leva algumas décadas. Mas, quando esse balanço começa a mudar, e os americanos começam a dizer nós já somos autossuficientes e tal, na verdade, eles estão mandando um recado a mais. Quer dizer, olha, com mais razão ainda, se eu não quiser você, ou se eu não precisar mais de você, eu me livro de você, certo? Então, quer dizer, isso dá mais alavancagem para os americanos e para quem quiser. Então, hoje, eu acho que a aposta desses países está sendo nessa normalização e numa tentativa de formar uma espécie de aliança com Israel, inclusive no âmbito econômico, quer dizer, em que Israel será, digamos, o cérebro da região, né? Assim, o centro tecnológico que vai vender de tudo e tal, e que vai ter um livre trânsito por Israel do petróleo, do gás, sabe, do mundo árabe, da Península Arábica, do Oriente, né? Em direção à Europa, ou seja, integrando Israel, eles se manteriam, sabe, em segurança política, né, desde que façam esse grande serviço de integrar Israel. Mas a pergunta é se não haverá uma outra primavera em algum momento, né, quando esse modelo se esgotar, né? Porque eu acho que ele tende a se esgotar. Assim, também não pode durar um pouco mais ou um pouco menos do que o petróleo, mas eu acho que ele tende a não durar. E há sinais de desgaste, né, do modelo, pelo menos desses governos e tal. E há algum sinal de vitalidade em outros lugares, né? Então, há algum sinal de vitalidade na Tunísia,
na Argélia, sabe? Assim, há uma coisa que, para mim, o sinal de vitalidade não é só aquela coisa, digamos, do imaginário ocidental típico. Ó, eles queriam a calça jeans e não tem calça jeans, então, sabe? Eles vão se revoltar porque eles querem ter calça jeans na época da União Soviética, celular hoje, né? Então, querem acesso ao mundo do consumo, ao mundo do conforto. Essa representação não me convence, sabe? Eu acho que é mais convincente a ideia de que todo mundo é desejoso de autonomia, de liberdade, né? E que essa demanda vai ressurgir sempre. Agora, ela tem mais esperança de se realizar na medida em que ela se realiza ou se constrói autonomamente, justamente, porque ninguém dá liberdade para ninguém, certo? Ou você constrói essa autonomia, essa liberdade, ou ela vai ser sempre falsa. Então, o sinal de esperança, para mim, é o lugar em que eu vejo que há vitalidade, quer dizer, há juventude, há gente indo às universidades, gente se abrindo para novos saberes, para conhecimento, para ciência, para, sabe, assim, onde houver essa vitalidade, eu acho que há esperança. Eu vejo isso em alguns lugares da região, mais do que em outros, né? Assim, O Irã não é árabe, mas é assim, é muçulmano, não é árabe, sim, e é tido, olhado daqui de dois jeitos, né? Assim, sim, sim. por um lado, depois do Khomeini, virou o Satã, aquelas coisas todas, onde o diabo mora e tal. Ao mesmo tempo, é visto como um regime um pouco mais não é ocidental, a palavra não é essa, mas um pouco mais, as mulheres estão um pouco mais de liberdade, né? É mais aberto em várias coisas, é mais É aberto. verdade, né? Isso. Isso é uma verdade. E é muito mais pragmático, sabe? Então, por exemplo, alguns desses sinais de vitalidade, né? Assim, eu realmente enxergo no Irã. E o Irã tem esse percurso, né, de 40 anos aí desde a revolução, em que eles, claro, fizeram mostra de muitas coisas. Então, no início, eles deram mostra desse radicalismo, né, de um certo obscurantismo, de uma mensagem muito fechada, sabe, de um fervor revolucionário. Mas eles, muito rapidamente, eles foram aprendendo e se transformando, né? E, para isso, por exemplo, eles contam com uma coisa que é praticamente inexistente no mundo árabe. Eu acho que eles aprenderam como isto é uma força para eles, porque eles criaram um regime presidencial, eles têm, digamos, uma liderança espiritual, simbólica, que é a grande liderança política mesmo, que dá as grandes linhas, mas abaixo disso, o pau quebra, quer dizer, sabe, tem conservador, tem modernista, tem um debate muito vivo, muito aberto. A imprensa, né, também, você fecha jornal, abre jornal e tal, tem um movimento, né, muito grande. E tem, é claro, a alternância no poder. Então, o presidente pode ser reeleito, mas não mais do que isso. Então, você muda, né, de um Khatami para um Ahmadinejad, para um Rouhani, e eles são muito hábeis, inclusive na percepção do momento, sabe? Agora o momento é de que tipo de presidente, sabe? De que tipo de... Então, por exemplo, a passagem para o Rouhani foi um golpe de mestre, assim, né? Que levou ao acordo com os Estados Unidos. E eles trabalharam isso muito bem. Eu estudo, às vezes, um pouco mais em profundidade a questão do programa nuclear deles e tal. A habilidade deles de negociação e de, sabe, de pragmatismo, a inteligência deles, né, é muito, muito impressionante. E eles trabalham numa coisa que, assim, você percebe hoje como ela dá dividendos, né, para eles mesmos, né, que é trabalhar em cima de um registro da credibilidade, sabe? Então, você vê o que eles dizem sobre o programa nuclear, sobre o acordo, o cumprimento do acordo. Você vê os europeus testemunhando, olha, não, realmente, os iranianos cumpriram tudo o que disseram. Então, você começa a dizer, opa, esse pessoal, né, pelo menos, sabe,
vai lá, faz o acordo, cumpre o acordo, né? É um pessoal pragmático, racional, dá para conversar, e eles dão mostras disso, né? E quando eles participam de outras coisas, aí sim, muito preocupantes, por exemplo, os Estados Unidos e tal, mas mesmo a participação deles na Síria, no Iraque, sabe, no Iêmen e tal, quer dizer, onde eles estão presentes como inspiração ou como lugar de treinamento ou de financiamento e tal, você percebe, opa, esse pessoal faz as coisas bem feitas, sabe? Porque você pode desgostar do que eles fazem, mas quando você vê assim o Hezbollah, como ele cresceu no Líbano e tal, e como hoje ele funciona, e como ele se transformou, digamos, no grande adversário de Israel, você fala, opa, se isso é obra dos iranianos, né? Então os caras sabem o que fazem, né? Se a mobilização popular, se a mobilização popular no Iraque, que na verdade derrotou o Estado Islâmico, quer dizer, quem na verdade derrotou o Estado Islâmico foi esse grupo iraquiano chamado Mobilização Popular, inspiração totalmente iraniana, treinamento iraniano, certo? Então, você percebe, opa, o pessoal é profissional, por um lado, sabe o que quer, sabe qual é seu projeto, né? E trabalha num registro de racionalidade, de pragmatismo e tal. Então, é visto muito diferente da maior parte das lideranças árabes, assim, mas de longe, muito mais profissional, muito mais orgânico, né? E também muito diferente do outro não árabe da região, que é o Erdogan, que em alguns momentos, né, tem essa coisa muito, mas você percebe que ele está dando passos muito autoritários e tal. Então, no Irã, você percebe que assim, o Rouhani vai governar, sabe, o mandato dele vai sair, alguém vai ser eleito, mas o Irã vai continuar, né? Sabe, na sua linha, que é uma linha do longo prazo, assim, é uma linha da construção gradual de uma nova realidade e tal. Quanto ao aspecto interno, né, porque é muito conservadora a sociedade e tal, mesmo em relação à questão da mulher, mas assim, a mulher, altíssimos níveis de emprego, né? Assim, o mercado de trabalho, as mulheres estão em massa, né? As mulheres são 60% dos estudantes nas universidades, estão em massa nas universidades, né? A juventude está em massa na universidade, né? Assim, todo mundo vai à universidade, né? Então é uma mudança inevitável. Esse corpo jovem, sabe? Ele vai se renovar, ele vai dizer o que quer nas próximas gerações e tal. E ao mesmo tempo em que você percebe essa coisa tradicional, mas também tem uma coisa da força, sabe? Por exemplo, a relação dos iranianos com a poesia é um negócio legendário, né? Então o pessoal visita os túmulos dos poetas, sabe, para ir namorar do lado do túmulo do profeta e tal. Tem uma coisa com a música e tal, e depois é uma sociedade que todo mundo que conhece em alguma medida, né, diz no fundo é uma sociedade matriarcal, em que as mulheres são fortíssimas, né? As mulheres iranianas são legendariamente, sabe, de forte personalidade. Então, assim, quando você combina tudo isso, tem vitalidade. Você pode, digamos, não, sei lá, não concordar com o sistema e tal, porque você não é religioso, né? Mas, assim, é um caminho que essa sociedade fez. São 80 milhões de iranianos, sabe? Se eles não decidirem o que eles querem para a vida deles, não sou eu quem vai, sabe? Não sou eu quem vai dar a receita. Então, os povos justamente são autônomos para isso, para decidirem o seu futuro. Mas, nesse sentido, eles estão muito mais prontos para o que vem, sabe, do que muitos dos governantes árabes. Isso, então, como que você está vendo, então? Quer dizer, a gente teve os levantes sociais, etc. No final, a grande maioria acabou em ditadura ou acabou em guerra civil, né? E que perdura até agora e tal.
ou seja, foi um desastre, não a ideia, mas o resultado, né, foi um desastre no final. Daqui para frente, como é que você vê? Quer dizer, o que vai ser? É claro que é uma bobagem essa pergunta, eu entendo que é uma bobagem, e não leve tão a sério, porque não tem esse compromisso. Se você soubesse o que vai ser, todo mundo soubesse, era mais fácil. Mas, assim, o que te parece que vai ser? Para onde você acha que as coisas caminham? Então, assim, eu acho que, assim, vou falar primeiro da minha esperança, né? Porque assim, é importante ter alguma. A minha esperança é de que esses processos, né, eles, apesar de terem representado algum retrocesso em alguma medida, em algumas coisas e tal, que eles tenham deixado marcas, né? Eu espero que eles tenham deixado marcas. Então, eu acho, por exemplo, bom, essas marcas estão difíceis de aparecer no Egito, por exemplo, em que parece ter havido um retrocesso total, assim, uma reamarração total. Mas não sei se um Sisi consegue manter esse sistema por 40 anos, sabe assim? Porque também isso vai desgastando, sabe assim? Também isso vai criando, né, e em várias coisas a sociedade egípcia é uma sociedade à beira da explosão, inclusive simplesmente pela questão da fome, da pobreza, certo? Da crise econômica, né? Então, isso é sempre um potencial de... Na Síria, por exemplo, em outros lugares, a Tunísia talvez mais, mas na Síria por razões diferentes, eu acho que vai haver uma evolução na Síria, né? Vai haver mais espaço para a oposição, vai haver maior probabilidade de alternância no poder daqui a pouco, né? Acho que também essa juventude síria vai se expressar mais, sabe, a coisa da imprensa, acho eu que vai haver assim alguma abertura, em outros lugares o desgaste vem de outras coisas. Então, por exemplo, o Líbano hoje que vive uma crise terrível e tal, de várias naturezas, assim, ele não teve propriamente uma primavera, porque não tinha um regime, não tinha né? Mas ele tinha também seus vícios, e esses vícios também estão encontrando o seu limite, sabe assim? Então, há a esperança de que, assim, ou a coisa muda ou nós vamos para o buraco total, né? E isso se combina um pouco com esse grande jogo da política, né? E para você enfrentar melhor o grande jogo da política, e disso alguns atores têm grande consciência. Então, vou falar especificamente desse eixo da resistência, né? O projeto de bloqueio ao projeto americano e ao projeto israelense e tal. Esse pessoal tem grande consciência, né, de que, olha, precisa mudar coisas para poder ser forte para enfrentar o que está fora. Essa mudança é gradual e tal, mas precisa mudar, certo? Então, por exemplo, uma estrutura de poder centralizadora, personalista, securitária, em que as instituições são um mero instrumento do ditador, isto te fragiliza para enfrentar inimigos externos. Sabe, não te fortalece em absoluto. Liberdade de debate interno, sabe, te fortalece, não te fragiliza perante o inimigo externo. Conhecer a fronteira entre ser um joguete, sabe, do inimigo externo, quer dizer, ser aquele cara que, como muita gente teme, na verdade, né? Quer dizer, olha, tudo bem que eu tenho aqui um ditador e um regime problemático, mas eu não vou ser o instrumento do joguete dos americanos, sabe? Então, para te dar um exemplo mais próximo de nós, né, do que poderia ser a posição dessa pessoa que vai dizer, olha, o regime de Maduro na Venezuela é problemático, certo? Mas isso não quer dizer que o Guaido é o cara, né, legitimado a governar a Venezuela, porque os americanos
entronizaram o cara. Quer dizer, eu não vou sair de um regime problemático para ser um mero cliente dos americanos, né? Então, em que medida a revolta e a revolução é um instrumento seu para você decidir o seu destino? E em que medida ela é, sabe, o trabalho de alguém que foi preparado pela CIA para ser o seu próximo presidente, sabe assim? Uhum. Entre os dois extremos, qual é o caminho, né? Então, eu acho que a consciência, na verdade, de que deve haver um entrelaçamento entre projeto interno e lugar no mundo, sabe? Essa é uma consciência que precisa estar profundamente trabalhada, né? Os iranianos, acho que têm isto, né? Eles podem estar fazendo escolhas erradas, por exemplo, mas eles têm essa consciência de que as duas coisas vêm casadas. Os palestinos talvez agora comecem a perceber, porque perceberam que tudo o que eles tinham recebido de promessas, sabe, é simplesmente castelos no ar, né? Então talvez eles descubram que, ó, preciso construir um projeto que seja para dentro e também para fora, né, para garantir alguns direitos da questão palestina e tal. Então, assim, a minha esperança é de que em outros lugares isso também se aprofunde, essa combinação, né, de autonomia interna, mas também de uma autonomia em relação né, a essa colher externa que a gente sempre achou, que o mundo árabe, né, sempre achou que mexia o seu caldeirão sem que a gente tivesse consciência do que estava acontecendo, do que estava sendo cozinhado, né? Sabe, assim. Então, mas há uma esperança, sim, é uma esperança, pelo menos no curto prazo, né? A outra coisa que eu acho que pode acontecer, e aí só Deus sabe qual pode ser a resultante, mas é uma convulsão mesmo, sabe, assim, ou uma convulsão muito grande. Em parte, essa primavera árabe foi uma convulsão, mas eu tenho uma convulsão que vai além, sabe? Uma coisa que incendeia a região, sabe? Alguns movimentos são muito perigosos nesse sentido. Então, essa coisa dos países árabes do Golfo com Israel, sabe? Nós estamos avançando em direção a um projeto extremo que resultará, do ponto de vista árabe, israelense, americano e tal, na liquidação total da questão palestina, sabe? Então, será que não haverá uma resposta extrema também a essa percepção, sabe? Além, é claro, de um risco sempre presente. Por exemplo, assim, se você quiser entender, só para ilustrar uma coisa sobre o risco de uma conflagração, né? Israel fazendo esta parceria com Emirados e com o Bahrein, e na medida em que essa cooperação certamente terá algo de militar e tal, eles estarão a poucos quilômetros da fronteira sudoeste do Irã, porque é isso, o Bahrein e os Emirados é ali, né? Se você considerar que Israel está em uma parceria muito íntima com o Azerbaijão, fornecendo armas, inteligência e bases, e nesse confronto agora com a Armênia e tal, o Azerbaijão faz fronteira com o Irã, né? Então, Israel estará potencialmente na fronteira do Irã, certo? Israel não abandona o discurso de um dia que precisamos atacar o Irã, precisamos. E aí você tem os Trumps da vida, você tem, sabe, outros governantes do mesmo naipe e tal, que, sabe, só Deus sabe o que. Então, eu tenho medo realmente, sabe, de algum momento crítico se apresentar, né?
Então, acho que provavelmente haverá uma dor muito grande antes da gente ver surgir uma nova realidade, assim, acho eu, né? É um bom momento para a gente encerrar. Eu encerro sempre com a mesma pergunta, que é, e aí você escolhe o nós. Nós pode ser os árabes, o nós, você escolhe quem é. Quem somos nós? Então, na verdade, assim, eu tenho duas, assim, eu tenho vontade de fazer, vou fazer ainda isso no comecinho, antes da gente entrar na gravação, você falava sobre filhos, né? E como eu tenho a intenção de escrever uma espécie de evangelho para meus filhos, sabe? Mas só trazendo para eles obras que eu acho que eles têm que ler, né? Então, algumas delas já estão escolhidas e tal. Então, quando sair o livro, eu te mando um. Mas eu ia falar conta, quais são? Mas antes disso, tem duas passagens que certamente vão aparecer, né? Uma é aquela parte dos irmãos Karamazov, em que o capítulo se chama A Revolta, em que o irmão Ivan está dizendo para o Alyosha, né? Ele conta para ele uma história, e finalmente ele pergunta para ele se ele pudesse construir a felicidade na Terra, mas que o custo disso fosse o sofrimento de uma única criança. Ele pergunta para ele se ele faria esta felicidade na Terra que custaria o sofrimento de uma criança. Então, para mim, a grande questão de justiça está toda corporificada nesta pergunta, né? Então, nós somos, em princípio, né, seres sensíveis a esta pergunta fundamental, sabe? Nós buscamos esta felicidade, mas também talvez achemos que se o custo for uma criança sofrer, já é um custo demais. Imagina todo o número de crianças que efetivamente sofrem sem que a gente construa, sem usar palavrões, né? Sem que a gente construa nada, né? Nenhuma felicidade, vai. Então, nós somos gente que faz essa pergunta, né? E a outra coisa que eu acho fundamental, logo em seguida, na parábola do grande inquisidor, está no mesmo capítulo, né? Na parábola do grande inquisidor, o inquisidor que reencontra o Cristo nas ruas de Sevilha, né? Sob a Inquisição, vai prender o Cristo e vai fazer um longo monólogo, né? E vai fazer ao Cristo uma acusação fundamental, né? Vai dizer para ele: você deu ao homem uma tarefa impossível. Você queria que o homem te seguisse livremente. E o fardo mais pesado que você pode pôr sobre as costas do homem é a liberdade. Não é isto que ele quer. Ele quer ser comandado, sabe? E nós estamos carregando esse fardo nas nossas costas, quer dizer, nós da igreja, né? Nós inquisidores estamos carregando esse fardo para justamente o homem viver feliz, né? Então, a outra grande pergunta é se o homem quer mesmo ser livre, sabe? Ou se é um fardo difícil demais para nós. Eu acho que esse é um outro drama que a gente enfrenta, assim. Então, acho que são duas grandes perguntas que quem nós somos se faz, sabe? Sim. Muito bom, muito legal.